Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, é com muita alegria que nós estamos aqui iniciando mais um Terceira Revelação. Hoje, dia 3 de dezembro de 2011, estamos aí nos aproximando do final de mais um ano. E vamos aqui continuando, para você que vai nos assistir, né, como eu disse aqui no programa passado, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente aí é assistido vários horários aqui pela TV Focus, nas reprises, através do YouTube, nós estamos sendo aí assistidos pelo mundo inteiro e é motivo de muita satisfação para nós que estamos aqui, né, há tanto tempo. Semana passada, no programa passado, nós completamos 100 programas no ar aqui pela TV Focus. Então hoje o programa é de número 101 e a gente tem realmente muita alegria em saber que esse trabalho que a gente faz aqui com tanto amor, com tanta dedicação e com tanta seriedade com a doutrina espírita dá bons frutos, as pessoas comentam, as pessoas gostam, e você também que é nosso telespectador, comente, divulgue, faça cópias e nos ajude aí a espalhar, a divulgar realmente a doutrina espírita, porque ela é a única que tem os motivos, as razões, os esclarecimentos que a humanidade precisa. Porque vem falar sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados, e esses esclarecimentos fazem toda a diferença na nossa vida. Entender por que nós estamos aqui sofrendo, que nós aprendemos com a doutrina espírita que a Terra é um planeta de provas e expiações. É uma escola onde nós espíritos que estamos aqui encarnados temos todas as oportunidades de exercitar o amor, de exercitar o perdão, nas nossas atividades intelectuais, desenvolver a nossa moral, porque é isso realmente que falta para nós, a moralidade, o entendimento. Nós estamos chegando aí no final do ano, né? E é um mês que a gente comemora aí, se convencionou comemorar o Natal, a gente sabe que isso é uma mera convenção, mas nós temos que realmente ter esse espírito fraterno, de compaixão, todos os dias da nossa vida, né? O maior presente que a gente pode dar para o nosso semelhante são essa ajuda, esse esforço que a gente faz para ser melhor, e a doutrina espírita tem todos os recursos para a gente aí ter essa alavanca, a gente ser alavancado para poder ser melhor. Então, a gente aqui inicia nessa manhã agradecendo a participação de todos vocês, que vamos aí mais um ano, né, se completando aí, tem mais de 8 anos, e é com muita alegria que a gente tem essa participação. Temos aqui, hoje vamos comentar sobre os e-mails que nós recebemos aqui pelo terranatv@oi.com.br, que é o nosso e-mail, também pelo YouTube, a sua participação ao vivo. Temos algumas perguntas aqui também do programa que nós apresentamos, e estamos aí para falar dessa maravilha que é a doutrina espírita, né, Zé Manuel? Bom dia! E já antecipadamente, parabenizando, porque segunda-feira, né, o seu aniversário, parabéns, já fica aí o parabéns aqui de todo mundo da nossa equipe, porque a gente, eu acho que o maior presente a gente já recebe, né, Zé, que é com essa oportunidade aqui de estar divulgando a doutrina espírita, que para nós é um motivo de muita alegria, né? É a coisa mais importante que eu faço na vida, com certeza, porque o que a gente conquista na Terra vai ficar na Terra, não é? Se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se é rico, se é pobre, isso é irrelevante. Agora, o que você faz em função da própria essência, da própria consciência, do próprio ser, aí isso é que é importante, e eu acho que isso vale a pena. Mas, como eu digo aqui que eu não vendo nada, não me promovo em nada, estou sendo promovido hoje pelo aniversário. Queridos telespectadores, queridos internautas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Valéria, porque nós vamos ser assistidos no mundo inteiro e nos mais diversos momentos. Muitas pessoas me encontram e me assistem de madrugada e dizem, olha, como é bom a gente de madrugada, e eu até atribuo isso ao programa ser sonorífico, ele ajuda o sujeito a dormir. Então, quem tem insônia, dizem que esse programa é uma beleza. Começa a assistir, dorme logo.
que durmam em paz, com informações sensatas, que não são informações de minha autoria, mas são informações da doutrina espírita. E uma coisa que nós estamos aqui basicamente fazendo é passar para as pessoas que não estão salvas, principalmente as pessoas descrentes de tudo isso que está aí no mundo com o nome de religião, passar para essas pessoas um rumo seguro, um caminho sensato, um caminho inteligente, um caminho que as pessoas estejam procurando. Quem está procurando, encontra no Espiritismo. Agora, quem já achou nas outras religiões, não adianta. A gente até recomenda, diz, eu não sei, tem agora, nós estamos discutindo aí no Congresso a respeito da censura aos programas de televisão, aquela classificação de faixa etária para assistir ou não assistir, que eles estão chegando à conclusão que isso depende dos pais e das mães, o Estado não tem que mexer com isso, e realmente não tem, porque senão daqui a pouco está interferindo naquilo que não deve e negligenciando cada vez mais naquilo que deve, ou seja, na educação curricular, na educação normal, na justiça, na aplicação das verbas públicas em obras realmente públicas e tal. Então o Estado tem muita coisa para cuidar e menos isso, porque isso aí já interferiria na consciência, no comportamento das pessoas, que é problema de cada um, é o livre-arbítrio. Mas quando nós falamos aqui que pessoas não devam assistir, a gente pensa até em botar uma tarde, esse programa não é recomendável para fanáticos e salvos. Quem está salvo, fanático ou sabe tudo, não precisa assistir esse programa. Agora, quem está querendo informações, quem está com dúvida, quem está com a consciência aberta, quem está livre para ouvir de todos os lados e analisar com a sua razão, com a sua inteligência, esse é o programa certo. Um programa que não tem outro, eu acho que no mundo. Não tem, vocês comuniquem para cá se vocês conhecerem. Com a nossa independência, com a nossa coragem e com o nosso desinteresse pessoal, desinteresse institucional, porque nós não temos aqui uma empresa, uma instituição para explorar isso. Nós fazemos isso com coragem, com um pouquinho de conhecimento, porque nós somos aprendizes. Tem até uns pedidos de informações aqui que eu quero esclarecer para os nossos queridos internautas, principalmente, quando escrevem: ah, mas eu queria me aprofundar, como tem um caso aqui de um internauta, sobre a matéria escura, que eu aqui disse que o nosso universo ele tem 5% de matéria detectável, matéria visível. Ele tem 23% de matéria escura e ele tem 78% de matéria de energia escura. Então o internauta pediu informações e tal. Eu sugiro que você entre na internet e pegue o veio, pegue as informações, porque quando nós adquirimos informações científicas, nós pegamos a informação no seu resumo, no seu destaque, e nós associamos com a doutrina espírita. Quando, por exemplo, eu falo de neutrino com massa zero, eu falo da questão número 23 ou 25 do Livro dos Espíritos, que fala que a matéria existe em estado que para nós não seria matéria, mas que na realidade é matéria. Isso foi dito há 154 anos passados e, no entanto, hoje nós temos as informações da possibilidade das energias aí, como no caso o neutrino, que é matéria com massa zero. Nós temos já o bóson de Higgs, que é uma pesquisa que aquele acelerador de partícula está fazendo para detectar, para ter informações sobre a origem do universo. Então, quando nós falamos disso, não significa que nós conhecemos todos os detalhes, que nós vamos a fundo nesses assuntos, porque nós não temos nem capacidade para fazer certas pesquisas, por não ser da nossa área. Mas no campo filosófico, no campo do bom senso, a gente encaixa e vê que está perfeito aqui. E o que eu chamo a atenção dos nossos queridos telespectadores, dos nossos internautas, é com relação às censuras que a gente às vezes recebe. Pode jogar o espiritismo na lata do lixo, porque Kardec isso, Kardec aquilo. Não está em discussão essas tolices, essas coisas irrelevantes que não alteram a doutrina. A doutrina espírita está centrada na existência de Deus, na existência e imortalidade da alma, na reencarnação, para essa alma ser perfeita através de várias escolas, em várias vidas, em várias situações das mais diversas, em vários mundos habitados, espalhados pelo universo, para ser perfeita com a possibilidade de comunicação universal e infinita. Essa é a estrutura, esse é o fundamento da doutrina espírita. É isso que vocês devam pesar.
E não ficar com bobagem. Vamos procurar aqui. Isso são coisas irrelevantes. O Kardec se suicidou. A onda que, de vez em quando, os nossos contestadores levantam aí algumas igrejas. Kardec se suicidou, então isso não presta. Olha que bobagem. Os Santos Dumont se suicidou e a aviação não morreu junto com ele. Hoje é um dos meios de comunicação mais importantes, que faz com que o mundo seja tão pequeno, tão pequenininho do jeito que é. Então, essa tolice de ter ou não ter o missionário falido na sua vida pessoal, isso não tem nada a ver. O que é mentira? Kardec não se suicidou coisa nenhuma. Ele morreu de um aneurisma. Então, isso não tem nada a ver com o suicídio. Mas algumas pessoas tentando denegrir ou tentando minimizar os efeitos do espiritismo, da doutrina espírita, tem isso até pelo medo que ela causa, porque ela apela para a razão, para o bom senso. Ela é uma doutrina de acordo com a ciência, ela é uma doutrina que, como nós falamos sempre aqui, com a autoridade que ela própria nos passa. Se algum dia ficar comprovado cientificamente que ela está enganada em algum aspecto, ela vai mudar ali. O que vai ser verdade é o que a ciência vai descobrir nas regras da natureza, porque o espiritismo é eterno, o espiritismo é a revelação das regras universais. Se eventualmente houver um engano de espíritos ou de encarnados que façam alguma alteração ou algum equívoco na interpretação da regra da natureza, que é a lei de Deus, vai valer a interpretação da ciência. Aquilo que ficar inequivocamente comprovado como sendo a regra da natureza. Por isso que o espírito é feliz. Por isso que o espírita não fica se escondendo das descobertas, das coisas novas que aparecem, das coisas que vão acontecer pelo universo afora, segundo as previsões científicas. Os espíritas não têm medo disso. Quem conhece a doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos tem essa segurança. Então está aqui, eu acho que na questão 145, quando Kardec pergunta por que tantos filósofos no passado não atinaram com a verdade. Porque as épocas são diferentes. E em épocas passadas, muitos equívocos podem ser tomados como verdade e muitas verdades como equívocos. Isso tudo é um processo natural da evolução. Isso acontece no planeta Terra, em todas as partes do universo, em graduações à medida que elas vão baixando ou subindo em nível intelectual e em nível moral. Então, quando a Kardec pergunta isso, ele diz, os espíritos disseram, esses filósofos eram os precursores desse conhecimento de hoje, mas e precursores da eterna doutrina espírita. Por que eles falam da eterna doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é a revelação das regras eternas do universo, que são imutáveis. Uma vez criadas, foram criadas por Deus, a inteligência suprema. E sendo inteligência suprema, não se pode admitir modificações de alguma regra ou de alguma determinação dessa inteligência suprema, sob pena dele deixar de ser todo-poderoso e deixar de ser supremamente sábio. Então Deus é a inteligência suprema, logo tem todas as virtudes em grau supremo, em grau de perfeição máxima. Logo, as regras do universo são constantes, são perfeitas, foram criadas com a finalidade de que tudo seja perfeito. Por isso a doutrina espírita mostra a inviabilidade e a impossibilidade da existência de milagres. Não existem milagres na acepção da palavra, o que significaria contrariar as regras naturais para que ocorresse alguma coisa. E vejam que infantilidade, que ingenuidade, para mostrar que Deus é poderoso. Ele não seria muito mais poderoso em criar as regras perfeitas e eternas e imutáveis, ou ficar aí fazendo a perna de um crescer, a perna do outro encolher, ou ficar fazendo o sol não nascer, para provar para os ignorantes que somos nós, que estamos aqui, o poder dele? Coisa de criança, coisa infantil, pensamento infantil, que deva ser rejeitado. Então o Espiritismo mostra, milagre não existe. Quando existe qualquer fenômeno que não é conhecido, ele simplesmente não é ainda conhecido. Quando os colonizadores vieram para o Brasil, os espanhóis, teve um camarada lá que botou fogo numa cuia com álcool e ameaçou os índios: se vocês não fizerem o que nós mandamos, nós vamos botar fogo nos rios, nos lagos. Eles ficaram apavorados, porque aqui ó, eles conseguem, os portugueses lá conseguem botar, os espanhóis, não lembro quem foi, botar fogo na água. Não era água, era álcool. Eles não sabiam que aquilo era álcool.
Então, a ignorância faz as pessoas imaginarem coisas e atribuírem a esses milagres, que virou uma indústria, não é? Virou um mercado. Isso é uma vergonha, o que fazem em nome de Deus, em nome de Jesus, uma vergonha. Mas a humanidade daqui precisa disso, está passando por isso espontaneamente, com fundamento na própria ignorância. É como eleger corrupto. Quem elege os corruptos? São os corruptos. Os corruptozinhos elegem os corruptosões. Ou seja, os corruptozinhos cá de baixo, querendo levar vantagem, uma tetinha que seja pequenininha, de ficar explorando o vizinho, ou de ficar fazendo uma manobra na prefeitura, ou no condomínio, onde ele tem um carguinho de diretor, ele também elege lá em cima um igual a ele cá embaixo. Ele só não é um grande corrupto porque ele não tem uma grande possibilidade. É igual o pequeno desonesto, ele não é grande desonesto porque ele não teve a oportunidade. Onde tem um micron de desonestidade, está tudo contaminado. Os espíritos alertam isso com relação às comunicações. No livro dos médiuns, quando eles dizem, ao menor sintoma de erro, ao menor sintoma de farsa, elimine o espírito e a comunicação. Não desintegrar o espírito, mas eliminar a chance do espírito interferir. Quantos espíritos farsantes e vigaristas estão aí interferindo e dominando centros espíritas, movimentos espíritas, a Federação Espírita Brasileira, e que são jogados para o resto do mundo como tentativa de mostrar que são mestres, são iluminados? Coisíssima nenhuma, são farsantes e vigaristas, que já não deram 1 ou 2 erros para serem eliminados, não, centenas de erros para serem eliminados. Por isso que eu chamo a atenção, estudar não é ler. As pessoas dizem que estudam o livro dos médiuns, mas não, leem o livro dos médiuns. Porque se pegar o livro dos médiuns sobre a identidade dos espíritos, estudarem aquilo ali, entenderem aquilo ali e partirem dali imediatamente para a realidade. O que acontece no Brasil ou no mundo? Os espíritos tais, que são aí apresentados como mentores do Brasil, como orientadores espirituais, eles estão enquadrados aonde aqui? Vocês vão ver que é igual enquadrar vigarista no Código Penal. 171, isso é 171. Vai fazer uma visita ao presídio, cada um diz que está lá por um número. Não diz que está lá porque matou, porque roubou. Não, ele diz pelo número do Código Penal onde ele está enquadrado. Se você for enquadrar, pegar os números lá do livro dos médiuns para enquadrar essa turma, vocês vão ver que eles estão enquadrados em vários artigos penais do livro dos médiuns. Mas por que não fazem isso? Porque não têm coragem, porque são hipócritas, ou porque são interesseiros em outras coisas, vantagens, milagrezinhos, vendendo milagres, vendendo informações como espíritas, mas são farsas de quem não estuda, não entende. Quantos livros você já leu? Não interessa. Interessa que você entendeu do que está simplesmente no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Esses dois são os 2 primeiros da codificação. Número 1, o livro dos Espíritos. Número 2, o dos Médiuns. Entenda esses 2 que você resolveu o problema do universo. Resolveu o problema para o entendimento seu do universo. A gente recebe muita contestação aqui, quer dizer, nem tantas, mas nem tantas mesmo. As contestações são tão poucas que eu tenho a impressão que é receio das pessoas, que eu vou falar aqui. Não me atinge pessoalmente, até porque se escreverem para cá e estiverem apontando erros nossos, se nós estivermos errados, nós vamos falar que estamos errados, vamos mudar. A não ser alguns detalhes que eu agora considero irrelevantes, mas poderei de repente mudar com relação às pinimas que alguém tem pego em relação à religião. Pedido não é religião, religião é doutrina, doutrina é religião. Eu já disse aqui que toda religião é doutrina e nem toda doutrina é uma religião. Chamar os pedidos de religião ou de doutrina ou religião não muda a essência. 5 princípios básicos que eu quero, as contestações racionais, inteligentes, sensatas. Não é dizer que não está na Bíblia, não está no Alcorão, isso não nos interessa. Digam que não está na natureza. Não é que não está no livro. Que autoridade tem o livro? Foi inspirado por Deus. Quem disse que Deus vai inspirar coisas erradas? Coisas tolas, ignorantes, que os próprios homens não aceitam por ser irracional.
Aí vão aceitar que é palavra de Deus, que está escrito aqui, ou escrito ali, ou acolá. É claro que não. Nós temos que ser livres. Se você não quer se iludir, se você não quer tomar remédio para a gripe, depois de ter sido diagnosticado como tendo câncer, você não entra nessa. Agora, se você quiser tomar remédio para a gripe, depois que você foi pegar o resultado da biópsia e deu lá que você está com câncer na pele ou câncer no fígado, você fala, então eu vou tomar uma série de remédios para a gripe. Se você quer fazer assim, como diz Valéria, fazer o quê? Não é? Cada um é livre, pode fazer o que bem entender. Mas eu apelo para o raciocínio, para a inteligência. Eu não estou aqui me projetando, não sou candidato a nada, não vendo nada, não chamo ninguém para lugar nenhum. Vejam que não passa no nosso rodapé endereço de nada. Você não é nosso convidado especial para lugar nenhum. Nós só sugerimos que conheçam essas maravilhas. Conheçam, está no livro dos Espíritos. E no livro dos médiuns vocês liquidam essa questão de interferência de espírito, participação de espírito. Não se entreguem a zombeteiros, farsantes e charlatães, que 90% ou 98% dos que estão aí como mestres, como iluminados, como mentores, benfeitores, são farsantes e charlatães. Agora, se dão bem com o povo, por quê? Como os corruptozinhos de cá se dão bem com os corruptos de lá. Quem elege os corruptos lá em cima são os corruptos cá de baixo. Aqueles que vão para a fila do seguro-desemprego e não querem emprego, eles querem o seguro-desemprego. Ou se arranjam um emprego, continuam recebendo do seguro-desemprego. Aqueles que quando viram um caminhão na beira da estrada, corre todo mundo para roubar, saquear a carga. Esse é o povo cá de baixo, que elege o povo lá de cima. Então é um panorama próprio da inferioridade dos espíritos encarnados. Para resolver isso, nós temos que entender pessoalmente, para nós termos um panorama a respeito disso, nós temos que partir para a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é entender Deus. E para as questões logo seguintes, que falam dos atributos de Deus. Entendeu Deus errado, aceitou Deus errado, complicou tudo. Você vai pela estrada sinuosa do erro e vai toda a vida até cair no buraco. Tem que entender Deus. Como eu tenho dito aqui, levantei essa questão. Coloquem-se no lugar de Deus e vejam se com o poder ou todo o poder do universo vocês fariam um mundo desse. Vocês vão chegar à conclusão que não. Vocês podiam fazer igual a forma geológica, bonito, lindo que nós achamos, mas vocês fariam melhor no relacionamento das pessoas, dos bichinhos que vivem aqui. Vocês fariam mais amor, mais respeito, mais solidariedade. Fariam ou não fariam? Vocês não fariam um mundo igual a esse. Se vocês tivessem o poder de Deus, à luz de uma única vida, vocês não fariam um mundo igual a esse. Eu quero que alguém escreva para cá dizendo que faria sim. Por esses miseráveis na miséria mesmo, por esses desgraçados na desgraça mesmo, por o pessoal da Somália na Somália mesmo, por o pessoal no Córrego Dantas, em homenagem ao nosso assessor Luiz aqui, por o pessoal no Córrego Dantas aqui na região serrana, onde caiu aquela barreira, onde morreram centenas de pessoas, por o pessoal no Haiti, por aí assim. Vocês fariam isso? Claro que não, porque vocês têm um mínimo de moral, um mínimo de ética, um mínimo de carinho, de amor, que impediria vocês de fazerem assim. Esse mundo, do jeito que o panorama desse planeta, à luz de uma única vida, demonstra a existência de um Criador injusto, cruel, preconceituoso, negligente, relaxado. Digam para cá que não. Quando eu falo assim, não estou com raiva de ninguém. Dizem até, ele é cruel, ele é vingativo, arrogante. Não, é uma inflexão ou uma maneira de falar para provocar mesmo você, indivíduo, que não vai me conhecer pessoalmente, que não vai me mandar contribuição nenhuma. É para você, com você, isso é secreto. Tem gente que nos assiste escondido. Esses dias estava sendo comentado. Tem gente que nos assiste de madrugada, porque não quer que ninguém saiba. Tem até uma propaganda na televisão que tem um velhinho, uma velhinha no computador, aí o neto chega, eles estavam na mais empolgada sessão da internet, tiram rápido e botam receitas de bolo. Então acontece isso com a gente, acontece isso com o nosso programa também, legal. Quando tem gente que na família não pode saber que o indivíduo assiste o programa. Então, se por acaso alguém acorda ou passa na sala, troca rápido de canal.
troca rápido de canal e bota num outro programa, tela quente, qualquer outra coisa, mas sai fora do canal 20 da TV Focus aqui, ou então sai no YouTube, na internet, para quem não sabe o que estão assistindo o nosso programa, assistem. Mas eu acho isso interessante, não importa, assistam secretamente, porque o que nós estamos passando é para você pensar secretamente. Se às vezes é uma autoridade numa igreja, mas veja, por quê? Isso que eu estou passando não é de igreja nenhuma, não é de organização nenhuma que esteja imperando no mundo com relação a isso, não. O espiritismo não tem hierarquia, não tem ritual, não tem nenhuma formalidade extrínseca, externa, exterior, para rotular a prática, o entendimento da sua doutrina. Não tem nada disso. Então pense nisso secretamente. Seja sincero com você mesmo. Eu vi o programa agora da Ana Maria Braga, iniciando, acho que anteontem. Ela iniciou com uma frase de Sêneca muito interessante, que disse assim: quem vive de acordo com a natureza nunca fica pobre. E quem vive de acordo com a opinião dos outros jamais fica rico. Vejam que interessante. Quem vive de acordo com as regras da natureza jamais deixará de ser rico. Porque ele é rico em espírito. É isso que nós temos que fazer, não é viver de acordo com a opinião dos outros. Quantas pessoas têm a religião A, B, C ou D por questões de rótulo? E como eu disse, tem muita autoridade religiosa que assiste o programa. Não preciso escrever para cá que sim, eu não preciso descobrir quem para falar o nome, porque o nosso interesse aqui, os espíritos sabem disso, Deus sabe disso, é sincero, é por amor à causa, porque isso nos faz bem. É claro que outros irmãos de outras religiões também estão passando, porque está fazendo bem a eles aquele tipo de doutrina, mas essa aqui nós temos um apelo a fazer ao raciocínio, ao bom senso, ao sentimento. Por isso eu garanto que nenhum de vocês, e desafio que escrevam para cá, de qualquer religião ou de nenhuma delas, dizendo e argumentando que fariam sim um mundo igual a esse, com 99% da humanidade em caminhos errados, desvirtuada, para ter uma única vida e mandar 99% disso que está aqui para o inferno. Aí menos, porque aí, se colocar todos os cristãos para o céu, nós teríamos que jogar no inferno 5 bilhões de habitantes. Seriam 2 bilhões de cristãos para o céu, isso se todos os cristãos fossem santos, ou fossem adeptos da fé salvadora em Jesus. Iriam 2 bilhões para o céu, para o reino da glória, e iriam 5 bilhões para o inferno. E esses 5 bilhões, não esqueçam, criados por Deus. E aí eu volto àquela tese anterior. Se Deus tem a fórmula de Gandhi, a fórmula de Teresa de Calcutá, a fórmula de São Francisco de Assis, a fórmula de Sócrates, por que ele iria perder 5 bilhões dessas suas almas por não ter aplicado nelas essa fórmula da sabedoria, do amor e da bondade? À luz de uma única vida, vejam que esse argumento de céu e inferno e desse mundo assim, com um Deus Criador todo-poderoso e supremo amor e suprema justiça, cai por terra. Então vejam, quando as pessoas escrevem para cá, dizem, mas não está na Bíblia, mas não está nisso, não está naquilo, o que vocês estão querendo fazer é tentar arranjar adeptos às suas ideias para vocês não ficarem sozinhos, mas larguem eles para lá. Eu repito, se numa turma 90% da turma vai ser reprovado, você vai ser em solidariedade a eles? Ou espertamente você vai estudar e passar, e eles que fiquem lá para curtir o ano que vem, fazendo a mesma série, o mesmo curso, e sofrendo por isso as consequências. É o que acontece aqui nas várias encarnações. Nós não somos obrigados a errar com todo mundo. Nós estamos aqui para não errar. Nós estamos aqui para aprender ética, para aprender moralidade, para aprender o bem, que traz felicidade. Felicidade para a alma e não felicidade para o corpo. E não alegria para o corpo, e não dinheiro para que a gente tenha pompa ao nosso redor, que não traz felicidade. Não precisa ser filósofo ou teólogo para saber disso, que dinheiro, que o exterior não faz a felicidade do indivíduo. Não adianta você ir
para o Canadá, para a Alemanha, para a Suíça, para a Bélgica, para os melhores países do planeta, não adianta. Você vai para lá e leva todos os problemas. Não adianta você acertar nessas que tem por aí e ganhar 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. Pura bobagem, pura bobagem. Quem está querendo ser feliz, procure viver de acordo com as regras da natureza. Procure ter o essencial, o necessário. Procure ser simples, ser humilde. Se autoconheça e se comande, se controle nas regras da simplicidade, da humildade, da solidariedade. Você vai encher o seu coração, encher a sua alma de alegria e de felicidade. Essa é a alegria e felicidade que vai com você. Essa vai com você. Esse é o verdadeiro tesouro que a traça não rói e a ferrugem não consome. Prestem bem atenção nisso. E aqui está um recurso de segurança, de conhecimento, de educação para nós nos modificarmos e vivermos num mundo tão conturbado e injusto, entre aspas, como esse, entendendo que isto aqui é uma escalada evolutiva. Isso é uma das escolas entre bilhões de trilhões que existem no infinito. É uma das escolas por onde nós estamos passando com um objetivo certo, que é o da perfeição. Então quem se agarra na escola fica reprovado. Tem até pais que chegam a pensar que o filho é tão inteligente, tão dedicado, que só a primeira série do segundo grau ele fez 5 vezes. A 8ª série, então, olha, ele quase que não sai dela. Está ali confirmando o aprendizado. Isso é burrice, não é? Isso não é para orgulhar, nem envaidecer ninguém, não é? Ficar aqui também agarrado é como ficar agarrado na escola. Você nunca sai da escola, da mesma escola. É porque você não está passando, você não está aproveitando a oportunidade. Prestem atenção nisso. Isso é a doutrina espírita. A doutrina espírita. Entendam, pesquisem, estudem o livro dos espíritos. E depois estudem o livro dos médiuns. Com esses dois vocês eliminam essa farsa que está por aí. Eliminam isso. As empresas, em nome de Deus e Jesus, então, são desclassificadas. Agora, estão tendo recursos, estão tendo gás, porque o mundo é desse jeito. O mundo é desse jeito. Veja que no próprio planeta, nos países mais desenvolvidos, mais intelectualizados e tal, não existem essas empresas fazendo esse tipo de negociata, não. Por quê? Está tudo de acordo com a graduação intelectual, moral do próprio planeta. Está tudo de acordo. Então faz parte. Agora, entendendo isso, nós glorificamos a Deus, nós enaltecemos Deus, inteligência suprema, sem erro, sem injustiça, sem qualquer tipo de deficiência tão comum a nós, espíritos imperfeitos, reencarnados aqui. E com certeza vocês, com o poder de Deus, fariam um mundo melhor do que esse, fariam pessoas melhores do que essa, ainda mais se vocês tivessem a capacidade de atribuir às pessoas a inteligência de um Sócrates, a moralidade de um Gandhi, a moralidade de uma Irmã Dulce, de uma Teresa de Calcutá, de um Martin Luther King. Vocês não fariam de outro jeito. Vocês não iam fazer escadinha, não iam fazer aí Hitler, vocês não iam fazer nada disso. Iam? Não iam, não é? Então Deus faz? Deus é pior do que vocês? É pior do que a nós aqui? Claro que não. Entendam isso. Não fiquem agarrados à religião. Se libertem. A religião não presta para, ou melhor, tem se prestado para escravizar. Mas rompam com isso. Sejam livres. E até aceitem as religiões. Não tem problema. Porque vocês vão ver que se a religião está te fazendo melhor, se ela está te mudando o comportamento, se ela está te fazendo um homem honesto, intransigente e com a injustiça, com a corrupção, com a imoralidade, ótimo, você está no caminho de Deus, você está indo rápido para a perfeição, vai sair até daqui para outros mundos melhores. Não é espírita, não aceita a reencarnação, isso não é o problema. Agora, se as religiões estão te fazendo fanático, estão te fazendo salvo e os outros que se danem, o negócio não está funcionando bem. Não é inteligente você achar que Deus manda amar o inimigo. Jesus vem aqui dar demonstração e pagar com a própria vida para demonstrar como nós temos que agir, ainda que arriscando a própria vida, a própria destruição física. Se tudo isso veio e no final, com o grande ensinamento de perdoai porque eles não sabem o que fazem,
Por que vocês que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, vão aceitar essa hipótese dos 7 bilhões, 5 bilhões ou mais irem para o inferno e sofrimento eterno? Qual é a lógica de acreditar nisso e se dizer evangélico? E se dizer cristão? Qual é a lógica? O amor ao próximo, então, é do pessoal da nossa igreja? Ou é pelo mundo, pelo universo? Amor ao próximo é indiscriminado. Jesus não discriminou ninguém. Como é que quem se diz em nome dele discrimina os outros? Jesus frequentou casas de prostitutas, de cobradores de impostos, de bons e de maus. Cercado de uma série de pessoas ignorantes, capazes de traí-lo, capazes de vendê-lo, capazes de negá-lo. Ele é imune a tudo isso. Vem ensinar como agir. E como é que nós vamos nos dizer cristãos, nos dizer evangélicos e admitir essa hipótese do inferno eterno? Como? Como conciliar essas duas coisas? Essas duas doutrinas? É difícil, eu acho. Por isso que eu rompi com tudo. Eu já fui católico. E se tivesse sido evangélico, eu teria rompido. Eu tenho que satisfazer a minha consciência, a minha inteligência, a minha lógica em relação a Deus. Espiritismo ajuda muito, doutrina espírita ajuda muito a entender Deus verdadeiramente. Entendendo Deus verdadeiramente, você se irmana com toda a humanidade, se irmana com o universo e passa a ser uma criatura de Deus no caminho da perfeição, sabendo que todos também estão no mesmo caminho da perfeição, através da vida, através da escola que representa a reencarnação aqui. Quem errar vai voltar e sofrer pelo erro, pagar pelo erro. Não vai lembrar, é o argumento de quem contesta. Mas não vai lembrar, então é injusto. Como? E qual é o outro argumento que você tem? Deus errou em te colocar lá? Então, não vai lembrar, porque se lembrasse não consertava. Porque hoje as igrejas estão mostrando os erros e as pessoas estão insistindo nele. O evangelho mostra os erros e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Então não é a questão de saber ou não saber. A regra geral é essa: progresso, fraternidade, amor ao próximo, solidariedade, honestidade. A regra é essa. Lembre ou não lembre. Agora, a explicação de por que sofre sendo honesto, por que sofre sendo justo, é porque você é um pecador, sim, do passado. Você traz essa bagagem de sofrimento porque ainda não se consolidou como um homem de bem. Quando você se consolidar, você não precisa mais nem reencarnar aqui. Vai para mundos melhores. E vai chegar um ponto que você nem vai mais reencarnar, porque você já superou toda a prática, toda a prova que você teria que dar na lida com a matéria e com as sociedades humanas que você teve em todo o universo. Saindo o Senhor para comandar esse universo segundo as ordens do Criador. Não vai ficar eternamente deitado, se abanando naquele descanso eterno. Não vai ficar eternamente fugindo da chapa quente. Não vai. E são passagens. O inferno está dentro de você, como dentro de mim, se nós fizermos o que não devemos. A paz e a felicidade estará dentro de você e dentro de mim, se nós fizermos o que devemos. Ainda que estejamos sofrendo, nós vamos estar tranquilos, porque nós estamos fazendo o que devemos. Nada foi criado para o mal, nada foi criado para o erro, nada foi criado para a mentira. Tanto que o detector de mentiras é um aparelho que, quando o indivíduo mente, aí ele acusa. Por que ele acusa? Porque quando o indivíduo mente, a sua consciência reage contra, porque ninguém foi feito para mentir. Ninguém foi feito para destruir, ninguém foi feito para matar, ninguém foi feito para corromper. Isso tudo são incidentes de percurso. Isso tudo faz parte da caminhada. É o material desperdiçado, como eu digo aqui sempre, a respeito do artesão, a respeito do artista. Até ser artista consagrado, ele errou muitas coisas para trás, ele estragou muito material. Isso faz parte. Isso é o exemplo que nós podemos ter da vida. Valéria Cristine. Nós estávamos falando, né, Zé Manuel, dessa escola que nós estamos vivendo, essa oportunidade que nós temos. E muitas pessoas, nós estamos aí terminando o ano de 2011, vamos entrar no ano aí de 2012, que está sendo muito falado por causa da profecia dos maias, que o mundo vai acabar. E o que o Espiritismo tem a esclarecer sobre essa coisa do fim do mundo, se vai acabar mesmo? Nós vamos acabar também com o mundo, se isso realmente acontecer?
Olha só, eu tenho aqui, por acaso, isso aqui são questões do mês passado, mas essa revista aqui é super interessante, é desse mês, em que trata justamente disso, o Apocalipse. Aqui, ó. O mundo tem data para acabar? A maioria dos cientistas acredita que sim. A dúvida é saber como vai acontecer. Conheça as previsões mais reais ou surreais e saiba quanto tempo ainda temos pela frente. Daqui a 1 bilhão de anos, é claro, com certeza a humanidade, toda a vida estará extinta no planeta. Isso é cientificamente comprovado e comprovável pela expansão do Sol, pela amplidão do aquecimento solar, que vai evaporar toda a água do planeta e vai tornar o planeta Terra tipo Vênus, mais ou menos, com uma atmosfera insuportável para o tipo de vida que nós estamos acostumados a ele. Mas aqui no planeta, até hoje, nós temos 4,5 bilhões de anos de existência. Nós temos 3 bilhões e meio de vida no planeta. Nesses 3 bilhões e meio de vida, nós já extinguimos, já foi extinta do planeta, ou já foram extintas, 99% das espécies que passaram por aqui. Então, para 99% das espécies vivas que passaram por aqui, esse mundo já acabou há muito tempo. O que aconteceu em 11 de agosto de 3114 a.C., foi que os maias, por exemplo, estabeleceram um calendário que termina no dia 21 de dezembro de 2012. Aliás, perdão, no dia 21 de dezembro de 2012. E esse término do calendário está sendo aí atribuído como o término do planeta. Os maias tinham 4 calendários, esse era um deles, e que contava, como os outros, com ciclos da natureza no planeta Terra, que é natural. O hinduísmo atribui, por exemplo, a Brahma, que é o pai de todos os deuses, que é o Deus supremo em relação a todos os demais hindus, e diz que Brahma, 4 bilhões de anos nossos, corresponde a um dia de existência de Brahma. O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, revela que um século nosso aqui corresponde a um relâmpago da espiritualidade, da eternidade. Então vejam que 4,5 bilhões de anos de existência do planeta significam alguns dias em relação ao que isso está consagrando no universo. Então, o término do mundo, o término do planeta, claro que vai acontecer. Vocês acham que esse planeta vai eternamente estar no universo como o planeta Terra ao redor do Sol? O Sol está se movimentando, o Sol está se queimando, o Sol está se consumindo, o Sol ainda vai implodir e depois explodir numa supernova. Isso tudo são fenômenos que nós temos certeza, com o conhecimento intelectual de hoje no planeta, que vai acontecer. Isso é fatal. Por exemplo, um cometa bater na Terra como já bateu há 65 milhões de anos, pode acontecer de novo. Um cometa não, um asteroide, pode acontecer. Caiu um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro na península do Yucatán e terminou com os dinossauros, com 2/3 da vida no planeta. Pode abater um outro quando a Terra? Pode uma outra estrela da nossa galáxia se aproximar muito do nosso sistema e transtornar o sistema? Pode. O universo está em ebulição, está em evolução e em revolução programada dentro das regras do universo, das regras de Deus. Isso tudo envolve transformação. Kardec perguntou aos espíritos: um mundo perfeitamente formado pode vir a ser extinto e a sua matéria se recompor no universo? Eles, claro, isso é a transformação, a que tudo está submetido. Eu acho que é a questão 40 ou 41 do Livro dos Espíritos. Então, isso é uma realidade. Quem morreu ontem, para ele o mundo acabou. Quem morre hoje, para ele o mundo acaba hoje. Agora, se todos partirem de uma vez só, acabou para todo mundo de uma vez só. E daí? E daí não acontece nada em termos espirituais, nós vamos continuar existindo. Como essa matéria aqui, da super interessante, ao final, o articulista diz o seguinte:
Daqui a 5 bilhões de anos, como só isso ou só aquilo, daqui a 5 bilhões, se o universo, ou 10 bilhões, se o universo fizer o Big Thrust, que é o inverso da expansão, seria a contração novamente, você estará lá. Eu vou estar lá. Ninguém se desintegra, desaparece, nada desaparece. Nós estaremos em forma de energia, como na realidade nós somos energia, nós não somos corpo. O corpo morre, nós saímos sem espírito, que é a energia intelectualizada, a matéria quintessenciada e intelectualizada. Então, se houver um Big Crust, nós não vamos Big Crushar com ele, não. Nós não estaremos Big Crushando, não. Nós estamos fora. Porque quem vai fazer o Big Crush, quem vai massificar, é a matéria bruta. Voltar a ser aquela bola de golfe. Quem vai fazer isso é a matéria bruta, nós não. Se houver o Big Crush, ou seja, o Big Bang, a expansão, o Big Crush, a volta. Se essa hipótese acontecer, e provavelmente acontecerá, isso vai ser o quê? A renovação. O que se volatizou na expansão universal, onde a energia foi produzida de uma forma incalculável e gerou esse universo de 18 bilhões de anos, essa energia toda foi produzida na explosão no rumo do intelecto. A matéria que não se intelectualizar, que não se intelectualizou e não vai se intelectualizar, porque ainda está no processo, ainda não chegou a hora de virar o alimento essencial para a alma, ela volta. Agora, a energia que daí foi gerada é a energia que está no processo já de outra dimensão. É tudo uma questão evolutiva. E a destruição do planeta é uma fatalidade. Eu penso que aqui, como eu digo, é infantil achar que isso vai virar um paraíso, os leões vão brincar com os cabritinhos, né? A loba vai dar de mamar ao coelhinho. Isso é infantil. As pessoas colhendo uvas, todos sorrindo. Isso é infantil, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso. O processo é de evolução do intelecto, da moralidade, da inteligência que vai compor o universo, que já compõe, mas que vai compor a nível superior, de comandar o infinito, exercitando as ordens emanadas da inteligência suprema, que é o Criador. Então, claro, agora a destruição com o dia certo, com uma transformação no dia certo, isso é bobagem. Alguém já pode estar pensando, mas disseram lá que isso aqui vai ser um paraíso. Quando? Nunca eles falam que vai ser sem dizer quando. Vai ser um paraíso quando a humanidade for santa, se transformar. Se ela não se transformar aqui, não vai ser aqui, vai ser em outro lugar, vai ser em outros mundos. Porque a transformação depende de volatilização. Você não pode botar coisa pura em coisa bruta. Como eu já disse aqui, você não pode fazer um saco de seda para embalar pedras. Você tem que fazer um saco de lona, um saco forte para embalar pedra. É tudo de acordo. A evolução também exige mundos melhores, mais voláteis, mais puros e mais rarefeitos. Então, os buracos negros, por exemplo, que cada galáxia tem no mínimo um, que está sugando tudo. Suga bruto, suga massificado, bruto e transforma em volátil. Joga para outras dimensões. É assim que o universo evolui. É assim que tudo evolui, que a criação evolui. Nós já estamos na fase do intelecto. Nós, eu, vocês, Valéria, nós individualidades com livre-arbítrio, já somos o produto de todas essas transformações. Nós somos a inteligência coordenada, comandada por nós próprios, com vontade própria e com capacitação própria de agir, provocar ações e reações. Isso é diferente. Nós somos diferentes de uma montanha, de uma árvore, de uma cabra, de um leão. Somos diferentes. Mas tudo isso para trás, do átomo ao arcanjo, está passando por esse processamento. Então, os espíritos dizem, está lá no livro dos médiuns, espírito que prescreve data é farsante. Se não me engano, tem um tal de Emmanuel aí que o pessoal aceita como um padre que veio ensinar espiritismo para os espíritas, o movimento espírita aceita, era o que obsidiava Chico Xavier, que diz que em 2047 ou 57 a humanidade está transformada. Sai fora disso. Ei, vocês podem pensar assim, eu não vou estar vivo até lá, que se dane o pessoal do movimento aí, não vai estar vivo até lá para ver, mas pode garantir que isso é mentira, isso é farsa.
Espírito não prescreve data para nada, e isso é fútil, isso seria estúpido vir para dizer, olha, no dia tal você vai arranjar um namorado, no dia tal você deve casar com fulano. Então isso é coisa infantil. Mas a humanidade está fértil para isso, para receber essas tolices e essas infantilidades. Mas nós estamos aqui alertando, saiam fora disso. Quem não quiser... Fazer o que, né, Valéria? Fazer o que, exatamente. Os esclarecimentos já estão aí ao nosso alcance. Agora, o que a gente vai fazer com eles, isso aí é individual, né? E tem aqui um telespectador, o Eiji Hashimoto de São Paulo, diz que nos assiste pela internet, e ele faz essa pergunta, né? Os espíritos superiores, nesse caso, vão passar a encarnar em outros planetas? E os inferiores também? Como é que vai ficar aí essa situação se o planeta... Ele coloca acabar? 3 hipóteses, você tem que ler as 3. Ele pergunta, qual é a regra verdadeira? 1A, os espíritos superiores vão passar a encarnar em outros planetas? 1B, os espíritos inferiores vão passar a encarnar em outro planeta? E 1C, ambas as condições? Ambas as condições. A resposta é ambas as hipóteses. Os espíritos superiores daqui estão indo para mundos superiores. Quando acontece o inverso, são missionários, são professores que vêm para a escola. Eles não vêm para cá para evoluir, eles vêm para cá para ensinar. Como o professor não vai para a escola aprender, ele vai ensinar. Agora, os que vão aprendendo na escola, eles vão embora, não vão? Eles vão exercitar o conhecimento que adquiriram na escola com aquele professor, que quanto melhor o professor, melhor vai ser formado, melhor vai ser o conteúdo transmitido para o aluno. O aluno formado na escola, ele não fica na escola, ele sai, é o progresso. Ninguém se forma para ficar na escola, em que pese ninguém se forma fora da escola. A escola é indispensável, é necessária. O professor é um mestre que veio para aquela escola sem ter estudado nela muitas vezes. É o caso de Jesus. Veio como mestre aqui, como professor aqui, sem ter estudado aqui. Mas claro que ele veio de outras universidades, de outros universos, quem sabe? Assim como Jesus, existem uma infinidade de grandes mestres, de grandes professores que vêm para a escola ensinar os alunos. Os alunos, uma vez tendo assimilado o aprendizado e tendo sido provado no aprendizado, eles passam. As provas das escolas correspondem às provas que os espíritos têm na Terra. Viemos provar a nossa capacitação de dominar a Terra, de dominar as influências que nos acirram, que nos enaltecem o orgulho, a vaidade, pelo egoísmo. Então nós viemos aqui para ter contato com isso e dominar. Quando nós dominamos, nós não vamos ficar aqui fazendo o que nós já sabemos, que nós já dominamos. Então, nós vamos para mundos melhores. Os que se evoluem aqui, que se purificam aqui, se melhoram aqui, vão embora para outros. Os que ficam atrasados aqui e que não acompanham o progresso geral, porque é claro que nós observamos um progresso geral, não só intelectual, mas até em civilização, em moralidade, sim. Isso aqui não está estacionado, não é um caso perdido, está evoluindo. No contexto, no processo, está evoluindo. Então, os que não acompanham essa evolução mínima aqui, eles não dão para ficar aqui, então eles vão para mundos inferiores. Não vão regredir individualmente como espírito, porque ninguém retrograda. Mas eles vão em mundos inferiores com a capacidade que adquiriram aqui, mas que aqui já estava incomodando demais, eles vão para uma escola adequada, que é um mundo inferior, onde lá eles vão ser superiores para aquela civilização daquele planeta. É assim que tudo se encadeia no universo. É assim que tudo é importante e útil a tudo. É assim que a participação universal é harmônica. E é toda ela voltada ao aperfeiçoamento de tudo. Do átomo ao arcanjo. Porque o arcanjo, o espírito mais puro, principiou pelo átomo, passou pelo átomo. Então, ambas as hipóteses são verdadeiras, querido internauta. Muito obrigado pela pergunta. Nós estamos já terminando aí, temos abraços para mandar, né? Vários aqui, estamos É uma pena que já minutos. estamos terminando. Quando começa, eu falo com a Valéria. Valéria, será que vai ter matéria para hoje? Mas isso aí, quer dizer, vários aí estão sendo... Tem muitos várias, aqui. Nós vamos já aos longos dos vários e-mails serão respondidos. Aí a gente agradece muito, né, pelo carinho e pela participação. Mas estudem. Agora tem essa tal de internet que sabe tudo, esse Google aí. Você bota lá, tem dúvida. Quando vê eu falar aqui, vai lá e põe lá. Se vocês acharam alguma coisa diferente do que eu falei, ou contraditória, por favor, comuniquem. Porque eu não sou um sábio, eu não sei tudo. Eu sou um aprendiz.
Estou passando para vocês um caminho para vocês também serem aprendizes e até mestres. E poderia aprender com vocês. Então continuem fazendo isso ajuda muito. Coloquem lá, pesquisa e depois mandem algumas conclusões que sejam contrárias a respeito do que nós estamos falando. Eu quero mandar um grande abraço, eu estive com ele, Jânio Carvalho, que é um dos assessores lá no Senado Federal, aqui no Brasil, e disse que o nosso programa é matemático. Ele falou assim, olha, seu programa é matemático no campo da fé. Porque essa fé, Jânio, é raciocinada. É a fé que o Espiritismo ensina. É a fé capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A razão não pode ser abalada em relação à fé, que estremece quando surge uma descoberta científica ou um postulado, uma colocação filosófica que desestrutura aquilo que nós achamos como sendo a base da nossa fé. Então a fé tem que ser inabalável. Para ser inabalável, ela tem que ser raciocinada. Eu agradeço a tua participação aí, o teu carinho, muito obrigado. Um abraço para você. Quero mandar um abraço para Terezinha Rosa Dutra, que fez aniversário no dia 20 de novembro agora. Isso eu tenho que colocar em dia. Ela é esposa do Walter Leite. Quero mandar um abraço para o Leandro Asti Sancho, que também fez aniversário no dia 23 de novembro, e nós não fizemos um programa para trás e eu fiquei furado. O Leandro, além de assessor aqui desse meu programa, ele é casado com a minha querida Jânia, minha filha, e pai da minha querida neta Carolina. Aliás, eu tenho que falar o nome da Alice e da Raquel, senão elas ficam tristes comigo. Alicia, por acaso, a minha Alicia Barbosa Lopes fez aniversário também no dia 24, logo depois do Leandro. Um grande beijo para você, Alicia, Leandro, Terezinha. A Mara Lúcia, que é mãe da querida Valéria, Alba Valéria, ela falou que eu faço aniversário recente, e a Mara fez no dia 27 de novembro, e o Davi, construtor lá do PLC, que faz aniversário também no dia 6 de dezembro. Então são todos nossos telespectadores, nossos amigos. Um abração para todos vocês, felicidade, e vocês todos continuem ligados e divulguem esse programa, divulguem essas mensagens que são interessantes, e participem de tudo, estudem tudo, pesquisem tudo e tirem as suas conclusões. Sejam livres, não se prendam a religiões, não se prendam a nada sagrado, porque o sagrado aqui na Terra está sempre furado, porque normalmente está errado. É sagrado de acordo com os interesses dos homens. Se é bom para mim, é sagrado. Mas se é bom para todo mundo, às vezes não interessa para mim, então não é sagrado. Tirem essas concepções, sejam livres e vamos melhorar a nossa vida e aproveitar mais essa oportunidade na Terra. Obrigada pelo carinho, né, pela atenção, e até a próxima.